Vai falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o tema Bem-aventurados os aflitos. E o tema específico da noite é a felicidade não é desse mundo. Eu acho essa fala extremamente pesada. Eu acho assim, que é uma fala que a gente escuta e a gente está pensando no seminário de sábado, né, do dia 26, que vai falar sobre depressão e tudo mais, e a gente pensa, felicidade não é desse mundo, é pesado, né? Mas quantas vezes a gente já ouviu alguém falar exatamente a fala com que o espírito do cardeal Morlot começa esse trecho do Evangelho? Não sou feliz, a felicidade não é para mim. Ou quantas vezes nós mesmos já falamos, né? Puxa vida, agora que estava dando tudo certo, deu errado de novo. Agora que eu estava acertando o caminho, de novo vem esse tropeço. Quantas vezes a gente já fez isso, né? Quantas vezes a gente viu alguém falando isso ou não? O título dessa mensagem está escrito lá em Eclesiastes, foi escrito pelo rei Salomão, e eu vou ler um pedacinho para vocês, tá? O texto fala assim: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. E a isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Então, o que esse título quer dizer exatamente? É que não podemos esperar a felicidade plena aqui na Terra. Nós já ouvimos falar muitas vezes sobre o amor pleno, né? Fala assim, o amor de mãe é o amor absoluto, o amor pleno. Não é. O amor de mãe é muito grande, é muito poderoso, mas é pequeno perto do amor de Deus. O amor de Deus é pleno, o amor de Deus é total. O amor de Deus, ele sabe a hora de falar para o filho, não, filho, tá errado, a gente vai sofrer um pouquinho aqui, mas vai dar tudo certo. O amor de mãe, a gente quer tirar o filho do sofrimento, né? Então, o amor de Deus é um amor que sabe o que cada um tem que passar e tá tudo certo. Ele não vai abandonar, né? E é a mesma coisa em relação à felicidade plena, né? O que Salomão quis dizer nesse texto é que nós só vamos ter a felicidade plena quando nós sabermos ser felizes com aquilo que nós temos e com aquilo que nós não temos. Nós não temos e tá tudo bem, né? Porque, na verdade, a gente tem várias queixas em relação à felicidade. Se eu tivesse dinheiro, eu ia ser muito mais feliz, né? Ou se eu fosse mais jovem, se eu tivesse 20 anos a menos, eu seria muito mais feliz, né? Quando eu for mais velha, eu vou fazer coisas diferentes, porque eu vou estar aposentada e eu vou ser muito mais feliz, né? Mas se eu fosse mais magra, se eu fosse mais gorda, se eu fosse mais alta, ou se eu fosse mais baixa, eu ia ser mais feliz. Então a gente está sempre colocando uma condição, né? Se eu soubesse cozinhar, eu ia ser mais feliz, as pessoas iam gostar mais, porque iam gostar das coisas que eu cozinho, né? Se eu fizesse mais exercícios físicos, se eu fosse casada, eu ia ser mais feliz. Mas se eu fosse solteira, eu ia ser bem mais feliz. Se eu tivesse filhos, eu ia ser mais feliz. Se eu não tivesse filhos, ia ser perfeito. Então a gente sempre vai colocar uma condição para a felicidade. E a gente é muito disso, né? A gente coloca num condicional para a gente encontrar a felicidade, mas a gente vê pessoas ricas, infelizes, a gente vê pessoas magras, gordas, que sabem cozinhar, que tem filho, que não tem filho, casado, que não é casado, infelizes também. Então, qual que é o ponto? O que eu preciso efetivamente para ser feliz, né? Então, a gente chega ao resultado que não tem jeito. Independente de qualquer coisa, a gente vai ter uma coisinha para reclamar. É que nem cabelo, né? Se eu tenho cabelo enrolado, eu quero ter o cabelo liso. Se eu tenho cabelo liso, eu queria ter um volumezinho assim. Se eu sou loira, eu quero pintar de preto. Se eu tenho cabelo preto, eu quero pintar de ruivo, né? Então, a gente tem sempre alguma coisa nessa situação. Independente da posição que a pessoa chega, ela vai sempre achar alguma coisa para reclamar. Por isso que às vezes parece que esse título é meio triste, meio desolador, mas na verdade, a gente tem que pensar no texto de Salomão. O que a gente procura como felicidade? Enquanto a gente estiver buscando a felicidade nas coisas materiais, naquilo que a gente gostaria de ter e não tem, gostaria de ser e não tem, não vai conseguir. A gente precisa encontrar a felicidade naquilo que Deus nos propõe.
E a proposta de Deus é o quê? Olha, filho, você vai reencarnar. E para você reencarnar, você vai ter que levar uns probleminha com você para resolver nessa encarnação, tá? Então, você vai nascer com alguns probleminhas físicos. Tá ok? Ah, tá ok, pai. Beleza, vou lá, vou reencarnar com os probleminhas físicos. Chega aqui, ai, mas por que Deus é tão injusto comigo, né? Por que a gente vê tantas criancinhas com problema de saúde? Por que Deus é tão injusto? Não existe pessoas injustiçadas na Terra. Não existem pessoas injustiçadas. Injustiça existe, mas pessoas injustiçadas não existem. Tudo que nós passamos, e a gente já viu isso em várias passagens do Evangelho, são frutos de nossas escolhas anteriores ou de nossas escolhas atuais. A gente escolheu, a gente faz por onde, né? E então a gente tem que esperar uma felicidade relativa. Dá para ser feliz aqui, dá para ser feliz. Mas não do jeito que Deus quer que a gente seja feliz. Ele quer muito mais. Ele nos quer ver Cristos. Ele quer ver a gente grandiosos, né? Jesus nos falou que existem várias moradas na casa do Pai, né? E se nós estamos aqui, nesse mundo de prova e expiação, é óbvio que não vai ser aqui que nós vamos ser felizes totalmente. Isso tem que ser já muito claro para a gente. A gente sabe já que a gente está frequentando muitas vezes a palestra, a gente vem nos estudos, a gente sabe que a gente lê bastante, a gente sabe que a Terra está passando por um momento de transição. Então, ela está saindo do mundo de prova e expiação e indo para o mundo de regeneração. E quando vai acontecer isso? Quando a gente se melhorar. Quando a gente buscar dentro de nós mesmos essa felicidade que a gente anseia tanto. Quando a gente entender, olhar para nós mesmos e vermos o quanto a gente tem potencial para sermos felizes com o que nós temos aqui agora, a mudança começa. Então, o Espiritismo nos dá várias ferramentas para lidar com isso. Uma das ferramentas que ela nos dá é o autoconhecimento. Quando a gente vai olhar para a gente mesmo, quando a gente olha para o espelho, enxerga a pessoa que está ali, mas enxerga de verdade, a gente vai ter várias ferramentas para trabalhar. A primeira é tentar vencer aquele homem velho que tem dentro de nós. No Evangelho se fala muito do homem velho, Joana de Ângeles fala muito do homem velho. E o que é o homem velho? É aquilo dentro de nós que nos leva ainda a ter comportamentos egoístas, a ter uns comportamentos que a gente sabe que já não é mais tão legal, né? A ter preconceitos, a ter comportamentos que nos levam a ter raiva, inveja, o orgulho. E a gente tem, todos nós temos, né? A gente ainda está nesse processo de amadurecimento, né? Que a gente olha para o outro e a gente ainda fala, puxa vida, né? Mereceu. Nós não podemos mais pensar assim. Quando a pessoa passa por alguma dificuldade, a gente olhar para a pessoa e falar assim, também, né? Fez o que fez, né? Não cabe mais a nós. Não nos cabe mais. Agora nos cabe sim, é olhar para o próximo e falar assim, vamos ajudar a melhorar. Vamos ajudar a passar por esse obstáculo. Vamos ajudar a passar por esse momento de dificuldade. Porque todos nós temos esse momento de dificuldade. Então, olhar para nós mesmos é olhar para a gente e ver tudo aquilo que a gente tem de negativo ainda. Olhar que a gente ainda tem inveja, a gente tem orgulho, a gente tem vaidade, mas a gente tem um monte de coisa legal. A gente está aqui na terça-feira à noite. A gente está aqui nas aulas aos sábados. A gente está aqui envolvido em tarefas para ajudar o próximo. A gente vai estaremos todos aqui, espero, no sábado, né, para o seminário. Então a gente tem esse movimento bacana de buscar essa melhora íntima. E se a gente olhar para nós mesmos de 5, 10 anos atrás, nós não somos mais aquela pessoa. Nós estamos muito melhores. Que dirá de outra encarnação? As encarnações anteriores. Nós estamos muito melhores, com certeza. Então a gente pode enxergar esse homem velho com muito carinho, com muita gratidão, pois ele nos fez chegar aqui onde nós estamos hoje. Mas nós não precisamos mais cometer os mesmos erros que nós cometíamos há 5 ou 10 anos atrás. O que ficou para trás, ficou para trás. Agora a gente já tem ferramenta para lidar com o novo, para aprender coisas novas e para fazer diferente, né? Então, quando a gente entende essas ferramentas, a gente entende tudo isso, a gente vai ver que a felicidade que nos cabe nessa encarnação, nesse planeta, é a felicidade possível.
né? E Deus espera que nós façamos isso. Ele está conosco e quer que a gente seja feliz, né? A felicidade real que a Terra permite que a gente tenha. Por enquanto, a gente vai continuar a achar que a nossa felicidade, porque enquanto a gente achar que a felicidade depende daquilo que nós temos, ou daquilo que nós queremos ser um dia, sem nenhum esforço para isso, a gente vai ser eternamente infelizes. Então, quando a gente pensa assim, qual felicidade que eu quero alcançar, é a gente olhar muito profundamente para nós mesmos, para a nossa família, e enxergar tudo aquilo que a gente já conseguiu. Então, quando a gente olha para o nosso filho, e a gente percebe que hoje eu já tive um pouco mais de paciência com aquela pessoa, a gente teve um pouco mais de compaixão pelo próximo, quando a gente consegue enxergar que nós conseguimos olhar para o outro com mais amor, com mais carinho, com menos julgamento, bate uma gratidão em nós. A gente acaba sentindo aquela presença de Deus em nós. Quando a gente consegue ajudar o próximo, sem pensar duas vezes, com a mão direita não sabendo o que a esquerda está fazendo, porque foi tão automático ajudar, que a gente não precisou pensar no assunto, a gente sente a felicidade. É essa felicidade que Deus quer que a gente sinta. É essa percepção. Quando a gente percebe que a tecnologia nos traz formas de buscar conhecimento, de buscar coisas boas, e a gente está vivendo nesse mundo, a gente tem que sentir gratidão. E a gente saber que a gente pode buscar coisas muito importantes para a nossa vida. Então, tudo é motivo de gratidão, que enriquece o nosso coração, né? Faz a gente ter novas ideias, novos movimentos, novas formas de enxergar a vida. Porque quando a gente busca esse movimento de olhar para dentro de nós mesmos, a gente muda toda a nossa conduta. A gente consegue olhar para nós mesmos e ver todos os nossos equívocos, e quando se apresenta um irmão com um equívoco parecido, a gente olha e fala assim, tá tudo bem, isso também vai passar. Isso vai passar. Tem uma historinha que fala de uma mulher chamada Estela, que ela é uma história bem antiga, tá? E ela vivia numa situação de muita pobreza, o marido dela morreu, e ela tinha filhinha para cuidar, tal. E ela arrumou um emprego de uma casa de uma família que tinha uma pessoa com necessidades especiais e precisava de alguém para cuidar dessa pessoa, né? A família ofereceu uma casa para ela moraria junto ali com a família para ela cuidar dessa pessoa com necessidades especiais. E ela falou, é o que eu preciso, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, tenho que ficar com minha filha por perto, então vou lá. Chegou nessa casa, a pessoa com necessidades especiais, ela estava presa numa jaula, por causa do comportamento agressivo dela. Então, esse homem, ele não colocava roupa, ele não comia, ele tinha comportamentos muito ruins, né? Então, muito ruins devido à condição dele. Então, a hora que ela entrou, ela falou, não vai dar certo, não vai prestar. Daí bateu aquele sentimento, puxa vida, né? Tanto tempo que eu tô procurando alguma coisa para poder sustentar minha filha, e agora me aparece um emprego desse jeito? Por que tem que ser assim? Eu, uma mulher jovem, sozinha, preciso trabalhar assim. Daí ela foi procurar um rapaz que era médium, né? E ele conversando com ela e falou assim, olha, Estela, essa pessoa que você foi chamada para ajudar, vocês já tiveram muitas encarnações anteriores. Em uma das encarnações foi no Egito Antigo, que ele era seu filho, e uma antes disso ainda, ele era o dono de um harém, ele tinha várias mulheres, e ele era abusador, ele era terrível, não era legal com essas mulheres. Então, hoje vocês estão ali para resgatar todo esse sofrimento que vocês tiveram junto. Como mãe e filho, vocês não conseguiram resgatar ainda. Então, se você não conseguir resgatar isso hoje, isso ainda vai se estender por mais algumas encarnações. E ela começou a tratar ele com todo esse carinho daquilo que ela já sabia que tinha acontecido. Então, ela começou a tratá-lo de uma maneira diferente. Ele sentia paz perto dela, ele sentia calma perto dela, e ela sentia felicidade em saber que ela estava resolvendo problemas antigos. Nós não sabemos os nossos problemas antigos. Às vezes a gente até fala, né? Poxa, se eu soubesse, ia ser bem mais fácil, né? Para lidar com situações hoje, né? Se eu soubesse que aquele meu inimigo foi uma pessoa que eu prejudiquei na vida, aí sim, né? Aí sim. Não, né? Porque daí você olha aquela pessoa que nasceu de você, aquele bebezinho lindo, e você olha e fala,
Sei, você na outra vida, né? Não, não é essa. Aí que está a misericórdia de Deus. De saber que nós podemos reencarnar, encontrar com os nossos desafetos e resolver nossos problemas com amor. E sentir a felicidade de amar. E sentir a alegria de olhar para aquele ser e falar assim, é tão difícil, mas eu amo. É tão complicado lidar com essa pessoa, mas eu amo. É aí que está a misericórdia de Deus. É esse tipo de felicidade que Deus quer pra gente. Quando a gente pensa que a gente tem pessoas da nossa família que nos amam, amigos que nos amam, pessoas que conhecem a gente, quando a gente sabe que a gente pode chegar num lugar e conversar com uma pessoa que vai ficar feliz com alguma conquista nossa, tudo isso são motivos de felicidade para nós. É aí que a gente tem que buscar a nossa felicidade. É nesses momentos que a gente tem que encontrar a verdadeira alegria que Deus nos propõe. Daí a gente pensa assim, né? Tá bom, já entendi. Eu vou olhar para dentro, vou ver as dificuldades como momentos para aprimoramento, vou ver tudo dessa maneira. Mas como que eu posso ser feliz se eu olho do lado e vejo crianças com fome? Como eu posso ser feliz se eu vejo pais e família sofrendo porque não conseguem trazer o alimento para sua família? Como eu posso ser feliz se a gente vê tanta pobreza, tanta desigualdade social? Daí a gente fica pensando assim, né? Algumas pessoas podem dizer, mas isso não é responsabilidade minha. A desigualdade social é responsabilidade do governo. É responsabilidade dos governantes fazer a boa distribuição de renda, né? Mas só do governo? Se a gente vê uma criança indo para a escola sem sapato, o que nos impede de ou dar um sapato para essa criança, ou buscar alguém, alguma instituição, uma igreja, um centro espírita, uma ONG, e falar assim, olha, vocês têm um sapatinho aí para arrumar para aquela criança ir para a escola? O que nos impede de fazer isso? Isso é o nosso trabalho. Depois a gente correr atrás das leis e correr atrás do governo para, olha, tem uma problemática ali com aquela família que precisa de ajuda. Ok, mas o primeiro movimento é nosso, porque nós fazemos parte da sociedade. É nossa responsabilidade também fazer isso, né? Então, como que a gente vai fazer de olhar o outro precisando de alguma coisa e não fazer nada? Se eu não consigo ajudar efetivamente, eu posso ajudar alguém que possa ajudar, encontrar alguém que possa ajudar essa pessoa. Então, nesses momentos a gente vai encontrar um tipo de felicidade. E a gente poderia aqui numa conversa ficar elencando vários motivos de felicidade que a gente pode encontrar. Um vai falar uma coisa, outro vai falar outra. Eu me sinto feliz quando eu vejo que eu tenho uma casa para morar. Eu me sinto feliz quando eu vejo que a minha mãe é velhinha, mas tem saúde. Eu me sinto feliz quando eu vejo uma criança sorrindo. E vários motivos, vários motivos. Então é esse foco, é essa verdade que a gente tem que buscar. A gente pode encontrar a felicidade aqui na Terra buscando de maneira certa. Dificuldade para passar a gente tem. Todos nós temos. Muitas. Né? Como o Chico disse, tudo passa. As coisas boas vêm e passam. As coisas ruins também vêm e passam. Então, todos nós vamos ter momentos de muita alegria, momentos de muita tristeza, momentos em que a gente vai se olhar perdido num deserto e vai falar, e agora? O que eu faço? Mas a gente sabe que a gente nunca está sozinho. A gente aprendeu isso com Jesus. Ele mesmo nos disse que ele estaria conosco o tempo todo. E quando ele não parecesse que ele não estivesse, ele ia mandar o Consolador prometido, que estaria conosco para sempre. E está aqui a doutrina espírita para nos ajudar. A gente precisa ter fé, né? Como eu falei, não existem injustiçados nesse planeta. Nesse planeta aqui não existem injustiçados. Por mais terrível que seja, por mais que a gente possa ver cenas bárbaras e várias vão passar pela nossa mente, não existem injustiçados. Deus cuida de cada um dos seus filhos. Jesus não desampara nenhuma das suas ovelhas. Às vezes a gente vai parecer que está tudo perdido, mas tenhamos fé, porque a gente sabe que tudo que nós passamos aqui foram escolhas atuais ou de antes. Então, vai ser nessa encarnação aqui, nesse planeta, desse jeito que está hoje, que a gente vai encontrar a felicidade plena? Não, não vai ser. Plena, não. Mas alcançável, sim. Então, cada um de nós hoje sai daqui da casa espírita com uma proposta de enxergar a felicidade nos pequenos momentos da vida.
na flor que encontramos no jardim, no sol, no calor, no frio. Como é difícil encontrar felicidade no frio para mim, porque eu não gosto do frio. Mas vamos buscar encontrar a felicidade no frio, talvez ficar no cobertor, assistindo um filminho, né, lendo um livro, né, encontrar a felicidade no sorriso de uma criança, num bichinho de estimação, no olhar carinhoso dos nossos amigos. Essa é a proposta de hoje da nossa casa e vamos fazer nossas vibrações finais.